Paz do Senhor, meus irmãos, seja bem-vindo mais uma vez no canal Falando da Bíblia. Vou ler hoje o 47 do Gênesis, para a glória de Deus. O versículo 1 do 47 de Gênesis diz assim: Então veio José e anunciou a Faraó, e disse: Meu pai e os meus irmãos, e as suas ovelhas e as suas vacas, com tudo o que tem, são vindos da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E tomou uma parte de seus irmãos, a saber, 5 homens, e os pôs diante de Faraó. Então disse Faraó a seus irmãos: Qual é o vosso negócio? E eles disseram a Faraó: Teus servos são pastores de ovelhas, tanto nós como os nossos pais. Disseram mais a Faraó: Viemos para peregrinar nessa terra, porque não há pasto para as ovelhas de teus servos, porquanto a fome é grave na terra de Canaã. Agora, pois, rogamos-te que teus servos habitem na terra de Gósen. Então falou Faraó a José, dizendo: Teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está diante de ti. No melhor da terra faz habitar teu pai e teus irmãos. Habite na terra de Gósen. E se sabes entre eles há homens valentes, os porás por maiorais do gado, sobre o que eu tenho. Queridos, a Bíblia vai dizer agora que após Jacó descer ali ao Egito, para o Egito com os filhos dele, com toda a família, diz a Bíblia que José agora vai até o faraó e diz: Olha, o meu pai e os meus irmãos é chegado até aqui o Egito. E diz a Bíblia Sagrada que ele reuniu 5 irmãos deles com Jacó e foi até o faraó. E diz a Bíblia que o faraó disse: Olha, o seu pai e os teus irmãos é bem-vindo aqui na minha terra, e porá eles por maiorais sobre os que eu tenho, ou seja, sobre o gado. Percebe que eles vão dizer bem claro aqui no versículo 4 que eles eram peregrinos ali no Egito. Por um tempo eles iam ficar ali, mas Deus, graças a Deus, estava com Jacó, estava com os irmãos dele. Que coisa maravilhosa quando Deus, ele abençoa o homem, ele abençoa a mulher, ele está sempre guiando os passos daqueles que o servem. O versículo 10 diz assim agora, até o 12: E Jacó abençoou o faraó e saiu da sua presença, e José fez habitar a seu pai e seus irmãos, e deu-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como o faraó ordenará. E José sustentou de pão a seu pai e seus irmãos, e toda a casa de seu pai, segundo as suas famílias. A Bíblia vai dizer agora, do versículo 10 até o 12, que Faraó ali, junto com José, com Jacó e também com José, diz que Jacó abençoou o Faraó. E ali José habitou os irmãos dele na terra de Gósen e sustentou a família dele com pão, com seus alimentos, né? Com o pai dele também, tudo ali. E Deus, ele proveu aquilo ali para a família de José. Ou seja, Deus, ele providenciou José indo antes para o Egito, para que a família dele, a família de Jacó e também de José, não passasse fome. Só que o versículo 10 aqui me chama muito a atenção quando diz que Jacó abençoou o faraó. Ou seja, nós, como pessoas que conhecemos a Deus, temos sempre que abençoar a nossa nação, proferir palavras de bênção, que os nossos governantes sejam uma bênção, presidentes, os governadores estadual, também os prefeitos, enfim, todas aquelas autoridade constituída por Deus, nós temos sempre que abençoar. O apóstolo Paulo chega a dizer que nós devemos levantar as nossas mãos santas, sem ira e sem contenda, e abençoar a nossa nação. E aqui, graças a Deus, Jacó fez isso, abençoou o faraó ali. Proferiu palavra de bênção. O versículo 17 diz assim:
Então trouxeram o seu gado a José, e José deu-lhes pão em troca de cavalos, e das ovelhas, e das vacas, e dos jumentos, e o sustentou de pão, aquele ano por todo o seu gado. Versículo 26. José, pois, estabeleceu isso por estatuto até o dia de hoje, sobre a terra do Egito, que Faraó tirasse o quinto, só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. A Bíblia vai dizer agora como que José ele administrava ali o Egito, porque ele era o governador do Egito. O versículo 17 diz bem claro que as pessoas não tinham mais o que comer, e é o que elas fizeram. Elas trouxeram os seus gado, trouxeram as suas próprias vidas mesmo para servir ao Egito em troca de comida. E diz a Bíblia que José, ele administrou ali de uma tal forma que ninguém passou fome ali em toda a terra do Egito. Ou seja, meus amados, um bom governante, uma pessoa que ela é dirigida por Deus, ela governa para todos, e foi o que aconteceu aqui com José sendo governador do Egito. Ele estava só abaixo do faraó. O que eu quero dizer aqui é que as nossas autoridades constituídas, eles vêm a ter sabedoria para governar para todos. E infelizmente agora nós estamos passando por momentos difíceis. Estou gravando esse vídeo aqui no mês de abril, com esse problema aí da doença do coronavírus, né? E aí os nossos governantes, tanto o governo federal como os governos estaduais, eles têm que saber governar as nações, a nossa nação, né? Para que nós possamos ser uma nação abençoada, uma nação próspera, e com isso só com a ajuda de Deus mesmo. Então nós temos que orar por esses homens também no momento que estamos passando agora tão difícil, pessoas que ficou desempregado, pessoas que estão passando talvez até por necessidade. Então neste momento acredito que a nossa oração pode muito em seus efeitos, como diz a palavra de Deus, que a oração do justo pode muito em seus efeitos. O último texto diz assim, do 47, versículo 30, diz assim: mas que eu jaza com os meus pais, por isso me levarás do Egito, e me encerrarás na sepultura deles. E ele disse: farei conforme a tua palavra. E disse ele: jura-me. E ele jurou-lhe. Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama. A Bíblia diz aqui que Jacó, já velho, ou Israel, como os irmãos entender aí que é a mesma pessoa, Jacó e Israel, ele pediu para que José fizesse um juramento para que ele não viesse ser enterrado ali no Egito, mas na terra dele em Canaã. E diz a Bíblia que José fez esse juramento e Deus honrou esse desejo de Jacó. A Bíblia vai dizer no capítulo 11, do escritor aos Hebreus, que pela fé Jacó ele foi parar ali no Egito e voltou, foi sepultado na terra dele, na terra de Canaã. Ou seja, nós, quando às vezes nós temos algum desejo, nós precisamos entregar esses nossos desejos a Deus, entregar o nosso caminho a Deus, que é o que está escrito no Salmo 37:5, quando diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. A minha pergunta aqui nesse último texto aqui para mim, para vocês aí que estão vendo esse vídeo: será que nós entregamos os nossos corações, as nossas vidas para o Senhor Jesus? Precisamos para quê? Para que possamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa trabalhar em nossos corações. Fica todos na paz, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Saúde e paz para todos nós. Amém e amém. Para nós e para a nossa nação, para as nossas famílias. Fica com Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.